Bom dia a todos, bom dia a todos, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Queridos, ontem nós lemos o devocional de domingo e hoje, de forma resumida, eu quero ler o de segunda e o de terça. Não estarei lendo o devocional por completo, mas alguns trechos bem importantes que eu encontrei aqui, eu acredito que vai falar muito aos nossos corações. O primeiro texto é o de Gênesis 39:5, que fala a respeito de José e o zelo que ele teve na casa de Potifar. Lembrando os irmãos que nós estamos falando essa semana sobre o zelo com as coisas do Senhor, em todos os sentidos, tanto nas materiais como nas coisas espirituais, como o nosso corpo físico, que é algo muito importante nós falarmos também. Gênesis 39:5 nos diz assim: Desde que deixou o cuidado de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Um exemplo de zelo encontramos em José, filho de Jacó, que havia sido vendido pelos seus irmãos aos mercadores ismaelitas, por esses levado ao Egito e, por fim, lá comprado por Potifar. Na casa desse alto oficial de Faraó, na casa de Potifar, José teve a função de um administrador e ele desempenhou com acentuado zelo. No texto de hoje, terça-feira, Números 3, 25 e 26, o texto diz isso, apenas o texto. Os filhos de Gerson, que são descendência de Arão, terão ao seu cargo na tenda da revelação o tabernáculo e a tenda. Olha, você vê a responsabilidade, o zelo para esses determinados locais, os filhos de Gerson. E a sua cobertura e a cortina da porta da tenda da revelação. Olha aonde o Senhor estava preocupado, com os mínimos detalhes. E as cortinas do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também suas respectivas cordas. Interessante, estava lendo aqui hoje pela manhã, o Senhor se preocupa com coisas que a gente acha que Ele não se preocupa. Imagina só se o Senhor estava preocupado com cortina, se Ele não está preocupado comigo e com você, né? Tem algumas pessoas que pedem orações, e a gente ora, obviamente, né? Por coisas simples que o Senhor já até prometeu na palavra dele. Por exemplo, orações pedindo para que o Senhor não deixe faltar o alimento. Amém. A gente ora e agradece. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso, né? Dá-nos o pão nosso de cada dia. Mas são coisas simples que nós já sabemos que Deus tem cuidado. O próprio Senhor Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, porque o vosso Pai, que sabe todas essas coisas, sabe das vossas necessidades, cuidam de pardais, cuida do lírio dos campos. Como é que Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Ainda dá uma puxada de orelha nos discípulos. Queridos, o Senhor tem cuidado das coisas o mais simples possível, das mais grandiosas na nossa vida. Esse é o nosso Deus, Ele se preocupa com tudo. Se Ele estava preocupado com a cortina do tabernáculo, com a cortina do templo, com as cordas que puxam a cortina, se Ele analisava os detalhes e trouxe isso para que os seus servos tivessem zelo sobre essas coisas, e quando os seus servos tinham zelo sobre essas coisas, eles eram abençoados também. Quando nós vemos, por exemplo, José na casa de Potifar sendo zeloso com cada detalhe, sendo bom administrador, sendo fiel, sendo uma pessoa de boa índole, não é pelo que José fazia que havia prosperidade, mas era pelo princípio que José cumpria, que Deus abençoava. Não era o quanto José era bom, pode ser que ele seja bom, pode ser que ele seja um ótimo administrador, mas o que a palavra do Senhor diz é que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José ser fiel. É esse que é o ponto interessante, amados. Quando eu e você somos fiéis e somos zelosos, não importa onde, no seu trabalho, meu trabalho é secular, meu trabalho não tem nada de Deus, meus patrões não são de Deus, o que eu faço são coisas simples, eu atendo as pessoas, ou eu vendo, ou eu compro, ou eu administro. Irmãos, tudo que você faz em nome de Jesus, você dá honra a Jesus, mesmo que sejam coisas lá fora. Desde que não seja pecado, óbvio, né? Mas tudo que nós fazemos em nome do Senhor Jesus, nós estamos honrando a Jesus. Então o Senhor abençoa, porque nós somos filhos. Irmãos, de verdade, será que a gente realmente acredita que nós, como filhos de Deus, não seremos cuidados como os filhos de Deus, aonde quer que a gente esteja trabalhando? Por exemplo, se você trabalha numa loja,
atendendo, vendendo roupas, e você honra Jesus com toda a sua vida, honra o Senhor Jesus com as suas rendas, honra o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas palavras, com o seu corpo, você não usa como membros de prostituição, e você está trabalhando num local, você acha que Deus não vai te abençoar como um filho, uma filha de Deus? É óbvio que vai, essas são as promessas do Senhor, não sou eu que estou falando. José como um filho do pai, como um homem que tinha promessas na sua vida, uma pessoa totalmente concentrada e focada e zelosa naquilo que estava fazendo. O Senhor abençoou Potifar por causa de José. No entanto, que quando José saiu, a próxima vez que José viu Potifar, ele já era seu líder. Potifar já teve que obedecer aos mandatos de José, porque ele se tornou governador do Egito. Porque a bênção estava sobre José, porque sobre José estava a promessa e sobre José estava o zelo. Ele era um jovem zeloso da palavra do Senhor. Quando nós olhamos o Senhor preocupado com a tenda, com o local, com a construção do tabernáculo, com as cortinas, com as cordas. Irmãos, nós que somos filhos, precisamos ser zelosos também de tudo aquilo que nós fazemos. O que hoje você tem para fazer durante o seu dia? Qual que é o seu trabalho de hoje? Qual que é a sua empreitada de hoje? Qual que é o seu propósito para se cumprir no dia de hoje? Quando nós entendemos que tudo que nós fazemos, nós estamos honrando ou desonrando a Deus, a gente toma mais cuidado e tem mais zelo com tudo aquilo que a gente faz. O nosso corpo físico, eu digo, irmãos, que nisso é uma coisa que a maioria de nós falha, inclusive eu. Nós não cuidamos com zelo do nosso corpo físico. Nós comemos coisas que envenenam o nosso organismo, deixamos de comer coisas que são naturais e ajudam e prosperam o nosso organismo. E eu acredito que até nisso há falha, até nisso há honra ao Senhor. O Senhor se preocupou com a alimentação do seu povo lá no passado, na época em que ele estava no deserto, naquele período onde eles não tinham orientação alguma. O Senhor se preocupa com o nosso corpo físico, então nós precisamos sim tomar cuidado com cada um desses detalhes. Isso é ser zeloso daquilo que Deus nos deu. Quando alguém, um jovem ou uma outra pessoa vem perguntar, me questionar, porque esses questionamentos por adolescentes são frequentes a respeito de tatuagens, a respeito de piercings e coisas mais. Eles perguntam, e aí pastor, faz ou não faz? A minha opinião, a minha resposta imediata é não faça. Mas por que não faz? Não há versículo algum. Primeiro, se Deus quisesse que a gente tivesse alguma marca diferente, nós nasceríamos com ela. Alguns de nós têm umas pintas pelo corpo que se orgulham, outros não gostam, né? Segundo ponto, o nosso corpo, na verdade, ele não é nosso, ele é templo do Espírito Santo. Então eu não faço com ele o que eu quero. Ah, pastor, mas eu já fiz tatuagem. A partir desse momento, não faça mais. Não se envolva mais com isso. Peça perdão pelo que fez e toca a vida com Deus. Por quê? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é dele. Eu sou apenas um... Tá travando um pouquinho aqui, irmão? Só um instante. Às vezes a internet aqui dá uma oscilada. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Então, se eu começo a fazer com aquilo que o Senhor me colocou como mordomo, no qual eu não sou dono, o que eu quero, do jeito que eu quero, eu também vou pagar as consequências daquilo que eu estou fazendo. Eu vou ter que dar conta de tudo que eu fiz com aquilo que não é meu. Os irmãos estão entendendo? Tudo aquilo que eu fiz com aquilo que não é meu, eu terei que dar conta disso. Então eu, sou contra isso, não gosto de tatuagens, não acredito que o cristão possa sair pendurando argola onde ele acha que deve. Então nós temos que tomar cuidado, essa é a minha opinião, sempre foi, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso ser zeloso com aquilo que Deus me deu. Cuidar, né? Numa outra esfera, num outro ponto, eu preciso cuidar de todas as coisas que eu possuo também com zelo, porque tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos é para administrar. E claro, eu vou ter que dar conta de tudo que é colocado nas minhas mãos, inclusive dos meus dízimos, das minhas ofertas, da minha fidelidade com aquilo que Deus tem me dado. Nós precisamos ser zelosos, meus amados, porque tudo que nós encontramos dentro da palavra de Deus, nas pessoas vencedoras, naquelas que foram dedicadas, foi a respeito do zelo. Um exemplo de zelo bastante interessante foi quando Jessé recebeu Samuel na sua casa, e Samuel disse, olha, eu estou indo na sua casa porque Deus aprouve entre os seus filhos levantar um rei sobre Israel. E tinha 7 filhos de Jessé dentro de casa. Mas Davi, zeloso das ovelhas de seu pai, estava no campo cuidando delas. Então quando Samuel olhou todos os filhos, olhou desde o mais velho, que era o primogênito,
Ele pensou, é esse cara aqui. Mas o Senhor disse, não, Samuel, não é esse daí não. Você está vendo a aparência e eu vejo o coração. Eu quero alguém zeloso, mais zeloso do que você imagine. E entre os filhos de Jessé, o mais zeloso é aquele que ainda está trabalhando, enquanto os outros estão em casa esperando para serem escolhidos. E quando Samuel perguntou, Jessé, acabou-se os teus filhos? Não tem mais nenhum. Ele falou, não, tem mais um, está no campo, sendo zeloso das ovelhas. Manda chamar. Davi chegou, irmãos. E a Bíblia diz que quando Davi entrou dentro da sala da casa, né, imagino eu, dentro do local onde eles estavam, ele era jovem, belo, ruivo e de boa aparência. Essa palavra boa aparência não significa apenas aparência física. A presença dele no ambiente foi agradável. Foi aquele tipo de pessoa que movimenta o ambiente com algo bom. Por quê? É simples, porque ele estava cheio de Deus. Nós, quando somos zelosos das coisas do Senhor, da palavra do Senhor, da obediência e de todas as demais coisas, quando nós temos esse zelo no coração, nós carregamos a presença de Deus. Então, aonde a gente chega, nós trazemos uma boa presença, uma boa aparência no ambiente onde nós estamos. Quer ser uma pessoa que traz essa aparência, traz esse momento gostoso, aonde quer que você esteja? Se encha de Deus. Caso contrário, se nós nos esvaziarmos de Deus, a nossa presença nos locais vai trazer outra coisa. Vai trazer um peso, vai trazer uma opressão. Sabe quando alguém se aproxima e fala assim, poxa vida, fulano de tal chega, mas traz um peso tão grande ao ambiente? É porque falta Deus. Aonde não tem a luz do Senhor, existem as trevas do diabo. Porque o diabo é o príncipe das trevas, ele reina onde há ignorância, ele reina onde há pecado, ele reina onde está escuridão, mas o Senhor reina onde há luz. Então, se eu estou cheio de Deus, aonde eu chego, eu levo a luz, não minha, né? Nós não somos dignos, nós não temos luz própria, mas nós sim, como filhos, revelamos a glória do nosso Pai que está nos céus.